livro do King que eu não tenho a menor vontade de ler, como voltar a ler livros físicos depois de ouvir tanto audiobook, Capitu traiu Bentinho, como conciliar trabalho com leitura. Essas são só algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje, então se você gostou, vamos nessa! E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Mais uma quarta-feira, desejo uma noite excelente, vamos juntos falar um pouquinho de livro, falar um pouco dessa coisa que a gente tanto gosta. E hoje é um vídeo mais descompromissado, vamos bater um papo, vamos só conversar um pouquinho sobre vários assuntos que cercam os livros, que é o nosso tema principal por aqui. Então eu espero que você esteja muito bem, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe esse seu apoio, clica no botão do like também para fortalecer, ajudar com que o YouTube entregue um pouco mais esse vídeo por aí. E vamos nessa, né, meus amigos? Esse vídeo tá vindo como se fosse uma continuação, porque na verdade é a segunda vez que eu gravo algo dessa linha, né? Pretendo fazer com mais frequência, porque eu gosto muito disso, dessa troca, de conversar e não só ficar aqui despejando conteúdo. Porque eu gosto muito de estabelecer esse relacionamento com vocês, de conversar e a gente ter uma coisa mais íntima mesmo, de falar um pouco sobre tudo, porque eu acho que é assim que a gente fortalece ainda mais essa comunidade que a gente está construindo aqui. Então se você já gostou da ideia, não se esqueça de ir lá no meu Instagram, ver lá se você tá me seguindo, porque lá a gente costuma trocar essa ideia. Eu sei que eu não tô muito frequente lá, na verdade essas perguntas eu ia responder só no Instagram, só que daí aconteceu, meus amigos, que eu fiquei meio gripado esses dias, eu fiquei baqueado, e aí eu aproveitei para platinar o Sekiro, né? Então acabou que eu não consegui responder as perguntas lá no Instagram, então eu resolvi trazer elas aqui pro YouTube e fazer esse vídeo conversando com vocês. Vamos junto, amor? Então vamos lá. Diz aí um livro do King que você tem pouca ou nenhuma vontade de ler. Essa aqui é uma pergunta polêmica, né? Porque estamos falando do meu autor favorito. E qual livro do meu autor favorito que eu não tenho nenhuma vontade ou pouca vontade de ler? Bom, existem esses livros. Na verdade, o que acontece? Quando eu comecei a ler o autor, eu comecei por It, depois eu fui para Iluminado, eu fui pegando, assim, os mais populares, né? Porque eu queria já acertar de cara. Depois que eu passei essa fase da introdução, né? Que eu conheci o autor e gostei dele, comecei a ler de tudo, mesmo aqueles que as pessoas não falavam tanto. E também, ao mesmo tempo, fui acompanhando os lançamentos e tal, então por conta disso que eu li tanto o livro dele. Mas ainda assim, mesmo lendo vários, dezenas, ainda tem muito livro que ele publicou que eu nunca li e eu sequer sei sobre o que é, né? São vários livros. Assim, eu não posso dizer que eu tenho muita vontade de ler todos, não tenho, mas tem alguns que eu tenho mais vontade do que outros, né? E um deles que eu não tenho tanto interesse assim, embora eu saiba que eu vá ler sim em algum momento, é Os Olhos do Dragão. Pelo que eu sei, esse é um livro meio que de fantasia do autor, né? É um livro que ele se arriscou meio que numa dark fantasy. Não sei exatamente, porque também não peguei sinopse. Mas é um livro que eu não tenho muita vontade de ler, sabe? Não sei porquê. Tem outros que eu tenho mais interesse, então esse meio que sempre foi ficando pra frente. E aí eu não tive oportunidade até o momento e tô adiando. Vou continuar adiando por um tempinho. O meu único motivo pra ler esse livro não é nem pela história em si, mas pelo que ela agrega à Torre Negra, né? A Torre Negra eu só li o Pistoleiro e tenho vontade de ler todos os outros, mas pelo que eu sei, Os Olhos do Dragão é muito importante para construir o universo da Torre Negra, principalmente por conta de um personagem que tá lá, se não me engano é o vilão. Então é mais por uma vibe utilitária que eu pretendo ler esse livro, não é nem pelo hype da leitura em si. Mas vamos ver, né? O King costuma me surpreender demais, então mesmo eu não tendo tanta vontade, pode ser que eu goste. Vamos ver se isso acontecer ou não, venho falar pra vocês. Assistiu a segunda temporada da série A Casa do Dragão? Então é interessante que isso daí é do George Martin e eu gosto muito dos livros dele, mas eu não assisti nem Game of Thrones. Eu comecei a primeira temporada e larguei, mas é porque eu tava acompanhando os livros, né? Eu tava bem na frente dos livros, eu não queria misturar as coisas. Eu ia terminar de ler todos os livros, talvez esperar ele lançar o final e aí eu voltaria pra assistir a série. Acabou que a série ultrapassou os livros, a série finalizou e não temos mais livro nenhum do Martin. E aí eu fiquei sabendo, né, que ia sair essa Casa do Dragão. Do pouco que eu ouvi falar, se passa antes dos eventos de Game of Thrones, então assim, não é nem que eu não tenho vontade, mas eu desencantei do autor porque ele desencantou de mim também, né? Não tá muito ligando pra mim, tá certo ele também, faz o que quer da vida, mas de qualquer forma ele meio que largou a gente e daí eu fiquei meio sem vontade de assistir. Eu assistiria se eu tivesse assistido Game of Thrones, provavelmente aí eu ia correr atrás, mas não é o caso, então eu não tenho tanto interesse assim no momento, mas pelo que eu sei a galera tá adorando, né? Estão falando
bastante dessa série por aí, mas não entrou no meu radar e eu também sou meio fraco com série, meus amigos. Eu não sou o cara de assistir tanta série assim. Quem é a Nanda? A Nanda adora uma série, ela vê uma capa legal, ela encara 10 temporadas, ela não tá ligando muito. E ela acaba sendo um filtro pra mim, porque eu confio muito no gosto da Nanda. Então quando ela vê uma série que ela adora, aí ela me indica e aí a gente assiste junto, né, amor? Exato. Foram várias séries que a gente fez isso. A única que eu apresentei pra ela, duas, foi Breaking Bad, que é a minha série favorita de todos os tempos, e Rick e Morty, né? Sim, muito bom. Tirando isso, todas as outras séries que a gente assistiu aqui foi indicação dela. E do Da Casa de Usher foi você também. Mas lançou, a gente viu junto, né? Aqui a verdade. da Casa de Usher é uma série maravilhosa. A gente adorou. Adoro o diretor, né? É, o Mike Flanagan, né? A gente assistiu tudo dele. Eu assisti, você Ah, falta tá. assistir Bly e Residência Hill. É verdade, essas duas eu não vi por conta do livro, né? Essas duas séries que falta do Mike Flanagan, uma delas é sobre A Volta do Parafuso, que eu já li esse livro e a gente começou a série, mas largamos, né? Eu voltei a essa série do início, fui até o final. Você terminou? Sim. Caraca, eu não tava entendendo o estilo do diretor. Agora que eu já conheço melhor o trabalho dele, talvez eu consiga aproveitar melhor a série. E a outra série dele também é Residência Hill, que é uma adaptação da Casa da Colina. Esqueci o nome do título, mas é um clássico do terror também. E esse eu não li. E aí é por isso que eu não assisti a série, porque eu quero ler antes de assistir. Então, Mas Bly agora... Vai dar, né? É só preguiça mesmo, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí que anda o Douglas e as séries. Qual era a sua resposta de infância para o famoso "o que vai ser quando crescer"? Meus amigos, sabe o que eu falava? Eu lembro que todo mundo perguntava isso, né? Os professores, os coleguinhas, os familiares. E aí, Douglas, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, quero ser booktuber. Com certeza não era isso, meus amigos, mas eu nunca tive grandes pretensões, assim, profissionais, tipo esse pessoal que quer ser médico, que quer ser advogado, que quer ser piloto de avião, quer ser do exército, policial. Eu nunca fui muito desse lado. Mas eu me lembro, e eu era muito novo, eu lembro de reclamar das coisas pra minha mãe e não entender porque as coisas são tão erradas nesse planeta. E minha mãe mandava eu reclamar com o prefeito. E daí eu falava ali que quando eu crescesse eu queria ser prefeito. Só que, obviamente, era bobajada de criança, né? Não pretendo ser prefeito. Se um dia eu for, votem em mim. Mas não tá nos meus planos que candidatar à prefeitura de lugar nenhum. Acabou que calhou de eu ser booktuber hoje em dia, né? Editor de vídeos, que é o meu trabalho CLT, é como editor de vídeo. Booktuber, escritor nas horas vagas, que são bem pouquinhas, e também leitor, né? Que é o que a gente gosta de fazer realmente. Já começou a ler Battle Royale? Temos aí um cara que não nos deixa esquecer dos compromissos, né? Ó, você também, que vergonha, né? Muita vergonha na minha parte, meus amigos. Vocês me perdoem. Não comecei a ler, mas irei. Por que eu não comecei a ler? Porque tá caro pra chuchu esse livro, né? Não tá sobrando muito tempo. A gente tá numa leitura coletiva de um livro de 1000 páginas, que a gente já vai falar. Mas enfim, acabou que eu não consegui começar o Battle Royale. Se tivesse uma promoção legal, passou o Prime Day, não entrou em promoção, não comprei. Se alguém quiser, tá na minha wishlist, vou deixar aqui embaixo, me mande presente que eu começo já já, beleza? É isso aí, meus amigos. Não comprei o livro porque tá caro e não comecei também porque tá cheio de livro pra ler agora, infelizmente. Ou felizmente, na verdade. Mas assim que sobrar um tempinho, pode apostar que eu vou fazer essa leitura e vou fazer uma resenha exclusiva desse livro aqui pra vocês, porque compromisso com os amigos do canal é compromisso realizado. Eu acho que, inclusive, vale a pena fazer um vlog de leitura, né? Não, aí você tá pedindo demais, né? Vocês querem vlog? Vocês gostam dos vlogs que eu faço aqui? Deixa aí nos comentários. De vez em quando a gente faz um vlog, né? Tem um vlog de verde gravado, a gente tem um vlog de viagem gravado. De férias. Só que meus amigos, pra editar dá trampa, né? É um trabalhão do caramba e já já sai, confia. Viciei em audiobooks. O que fazer pra voltar a ler livros físicos? É uma pergunta muito interessante, né? Porque acontece, né? Às vezes a gente meio que se apega num tipo de mídia e daí deixa a outra um pouco de lado. O audiobook acaba sendo muito prático, né? Porque, por exemplo, em vez de ficar ouvindo notícia ruim no rádio indo pro trabalho ou ficar ouvindo as mesmas músicas de sempre, a pessoa vai lá e coloca um audiobook. Tá lavando a louça, em vez de ouvir asneira de podcast dos outros por aí, coloca um audiobook pra ficar ouvindo. Então, o audiobook acaba que ele é muito prático. Mas eu não sei se ele é um substituto pro livro. O livro, pra mim, ele é uma atividade que exercita a cabeça de um jeito muito legal. Eu não sou cientista, mas já ouvi cientistas falando sobre isso. A leitura é um negócio que é muito bom mesmo pra gente. Não só por isso, né? A gente ama ler. Então, se tá rolando isso de como voltar a ler livro físico, é porque provavelmente tá rolando uma vontade, só não tá conseguindo encaixar, seja por tempo, seja pela preferência. Eu, particularmente, diria que é pra não forçar as coisas, sabe? Porque quando a gente força, acaba que a gente prejudica um pouco a qualidade ali, o tesão que a gente tem pela leitura. Então, por exemplo, tá de ressaca literária? Respira
respeite a sua ressaca, dê um tempinho mesmo, vai consumir outro tipo de coisa, vai jogar um joguinho, vai assistir um filme, vai pegar aquela série que você largou pela metade. No entanto, dá pra ter uma dica sim pra você voltar a ler livro físico. Olha só, pega um dia de folga que você tiver de bobeira, vai no shopping, vai numa livraria e assim, explora, esquece a sua wishlist da Amazon, explora a livraria e anda lá, vai na negócio de promoções, vai num sebo, que é ainda melhor, que é baratinho, e daí, cara, você vai olhar os livros lá. A gente que é apaixonado por livro, com certeza vai ter alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Se você tiver num sebo, ainda vai estar barato, então você já pode pegar ali e já chegar em casa e já começar a ler. Você entra na praça de alimentação, já folheia as primeiras páginas. Eu acho que a gente tem que reativar aquela paixão que com certeza partiu desse mesmo lugar. Então talvez visitar uma livraria, visitar um sebo, visitar uma biblioteca, se tiver na sua cidade, talvez seja o caminho para voltar a ler e se apaixonar pelos livros físicos. Como lidar com a prolixidade do King? Tô há meses tentando terminar Salem e é muito difícil. Help. Então, isso é uma questão, né? O King, assim, indiscutivelmente é um cara prolixo. Ele é extremamente descritivo. As descrições dele geralmente variam muito entre descrições de cenário, descrições de pessoa, conversas ali, diálogos que não necessariamente têm a ver com o assunto principal. São pessoas agindo como agiriam na vida real, então nem sempre os nossos diálogos são totalmente relacionados ao nosso grande propósito de vida, nem nada do tipo. Às vezes a gente fala do tempo mesmo, e os personagens do King acabam indo por esse caminho. Muitas vezes ele passa um tempão descrevendo pensamentos, sentimentos, dá background, às vezes faz um flashback. Por exemplo, O Iluminado tem bastante flashback. Salem especificamente tem muitos trechos que são sobre a cidade de um modo geral, porque a própria cidade é um personagem dentro do livro. Então assim, como lidar com tudo isso? Existem, acredito eu, dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que se encanta com o carisma dos narradores do King, com os personagens logo de cara, que é o meu caso. Eu gosto tanto da escrita do autor que ele pode descrever e fazer esse tipo de maluquice que eu vou curtir, porque eu gosto do processo de leitura mesmo, não necessariamente do desenrolar do enredo. Eu gosto de ler o que o cara tem ali pra dizer. Eu sou esse tipo de cara. Agora tem outras pessoas que estão muito interessadas, curiosas com o enredo em si. E, obviamente, quando ele para fazer esse tipo de digressão, quando ele começa a descrever outras coisas que não o enredo, é natural que dê essa sensação de lentidão, que deixe monótono, às vezes pode até ficar chato. Então, assim, como lidar com tudo isso? Eu acho que a gente tem que pensar por vários ângulos. Um deles é que enredo é um dos aspectos que rege o livro como um todo. O livro, ele possui vários pilares, o enredo é um deles, a escrita é outro, a poética, as alegorias, o desenvolvimento dos personagens, os diálogos, a problemática, subtexto, todas essas coisas constituem um livro. Quando a gente está focado apenas no enredo, quando a nossa única pergunta e questionamento ao longo do livro é o que vai acontecer depois, a gente está perdendo, deixando de aproveitar muita coisa que o livro tem a oferecer. Então eu acredito que a prolixidade do King, às vezes ele passa um pouco dos limites, e é assim mesmo, mas o livro em si, ele tem um propósito de ser. Ele não tenta ser um livro ágil. Às vezes isso pode incomodar, e, obviamente, a gente nunca vai forçar a gostar de algo que tá chato. Inclusive, se tiver chato mesmo, eu sou do time que diz, tenta insistir mais um pouquinho, se vê que não deu, larga, porque não precisa ter esse preciosismo, mas de um modo geral é entender qual que é o lance, sabe? Qual é o propósito do livro. Ele não tem a intenção de ser um livro super ágil, um livro de ação, é a mesma coisa, por exemplo, de eu gostar muito de punk rock e ficar cobrando Pink Floyd pra tocar mais rápido. Porra, vai 10 minutos de música e cadê a voz? Só tem solo. Pois é. É a proposta da banda, é a proposta da música. Então os livros seguem mais ou menos essa mesma linha. Parte muito da nossa expectativa antes da leitura, essa adequação à proposta real do livro e tentar usufruir o que ele está tentando oferecer e não aquilo que eu gostaria que ele oferecesse. Quando a gente compreende tudo isso, fica até mais fácil a gente fazer uma leitura que foge um pouco da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, eu vou lá ler um livro que é mais enrolado, quando eu entendo a proposta do autor, pode ser que eu curta um pouco mais, porque eu não estou tentando monopolizar o livro e a escrita dele. Eu estou tentando aproveitar o que ele tem para me oferecer. Então, talvez acho que essa seja uma dica boa, não só para lidar com a prolixidade do King, como também para lidar com todos os tipos de leitura que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Como anda a leitura de It no clubinho? Não consegui entrar, mas estou lendo também. Errado. Consegue entrar sim. Se você clicar no primeiro link da descrição, você consegue entrar com enorme facilidade no clubinho. 15
15 conto, clube mais barato do Brasil. Estamos lendo It, a Coisa. Domingo agora finalizamos então a primeira parte do cronograma, foram 120 e poucas páginas e tá sendo uma experiência muito incrível. É aquilo, 120 e poucas páginas e a gente ainda nem conheceu todos os personagens do livro. E tá tudo bem, porque você compreende esse ritmo, né? Faz sentido dentro dele. Principalmente por conta do começo ser bastante contextual, né? Ele mostra o Pennywise em algumas ocasiões específicas ali na cidade. Então tem quase uma vibe de contos no começo, que se a gente fosse pôr, são 2 contos. Tem um do garoto lá no festival e tem um do Jorge lá com a capa de chuva amarela que todo mundo conhece. A estrutura dessas 2 narrativas é quase como que de contos mesmo. Depois no capítulo 3 que entra a apresentação dos personagens, então todo mundo lá no clubinho tá curtindo bastante, a gente já tem os nossos favoritos, a gente já tem aqueles personagens que a gente detesta, Tom é o nome dele inclusive, então tá sendo uma leitura muito proveitosa, acabou agora a primeira semana, então assim, se você ainda não entrou, dá tempo, com certeza vamos ler junto. Capitu traiu Bentinho? E vocês adoram uma polêmica, então o que eu acho? Eu sou o cara que gosta do benefício da dúvida, né? A gente só lê o livro que o Bentinho escreveu, cadê o livro que a Capitu escreveu? Pois é, né? Então não dá pra bater martelo de nada, se você bate martelo você tá errado, ponto, beleza? A gente não pode chegar tomando conclusões, na vida real a gente não faz isso, por que eu vou fazer isso na ficção? Se alguém vem e conta uma história um pouco mirabolante, esse mesmo cara que conta a história, ele assume, fala que é bem ciumento, e depois ele vem dizer isso, aquilo lá, eu dou um passinho pra trás, meus amigos. Eu não vou afirmar, a gente só tem um ponto de vista, então é difícil a gente estabelecer alguma coisa ou outra. Eu digo que não sei. Afirmar qualquer coisa seria imprudência da minha parte. Mas acho que não traiu, hein? Qual a sua média de leitura mensal? Eu costumo ler, sei lá, acho que uns 4 livros no mês. Já contando com a leitura coletiva que a gente faz todos os meses lá no clubinho, que é um livro por mês, né? Então, eu leio esse livro e daí mais uns 2 ou 3. Então, total, 3 a 4 livros no mês. Justamente por conta do tempo e tudo mais. E eu não gosto de correr, né, meus amigos? Eu leio bem devagarzinho e tal, porque eu gosto de apreciar palavra por palavra, parágrafo por parágrafo. Eu gosto de ver um monte de coisa. Eu gosto de voltar, às vezes, pra reler trecho. Eu gosto de ficar conversando aqui. Às vezes é difícil eu ler, porque eu tô do lado da Nanda, né? A gente senta pra fazer um sprint de leitura e daí eu li um negócio, eu já chamo ela, amor, olha isso aqui. E daí eu leio o trecho inteiro pra ela e a gente debate o trecho, a gente fica meia hora falando disso, a gente esquece do livro e daí volta pra ler. Então a gente lê devagar, mas a gente aproveita muito bem as leituras. Mas assim, eu acho ainda que tá muito. 4 livros no mês é muita coisa. Como você faz pra conciliar o trabalho com a leitura pra conseguir ler o máximo possível? Fazendo um trabalho péssimo e lendo em todo o tempo disponível. É assim que a gente concilia, né, amor? Brincadeira, meus amigos. O negócio é o seguinte, trabalho a gente sabe que consome 90% do nosso dia, né? Mais ou menos isso. É isso e dormir. Bom, se a gente concilia dormir e trabalho, acabou o nosso tempo, né, meus amigos? Mas aí, como que faz? A vida é essa, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu não fico mexendo no celular na hora do almoço. Sabe aquele na hora do almoço? Você bate o ponto, aí você senta lá, fica mexendo no celular? Não. Eu entro no clubinho, mando alguma coisa lá pra rapaziada, pego o livro e leio por 1 hora seguida. Eu faço um grande sprint de leitura na hora do meu almoço. Esse é um momento. Outro momento, por exemplo, ó, eu saio de casa aqui umas 7h30, por aí. A gente acorda aqui em casa entre 5h30 e 6 horas. A primeira meia hora é de leitura, né, amor? Ela acorda um pouquinho mais cedo que eu, ela já prepara o café, daí eu acordo, já tenho cheirão de café na casa, um sorriso maravilhoso. Daí eu acordo, já dou um golinho no café e já faço um sprint de meia hora de leitura. E ela faz junto também, né? Ela pega um livro dela para ler também. Depois disso vai, trabalho, fico o dia inteiro, sprint no almoço, volta pra casa, edita vídeo. Antes de dormir eu gosto de ler mais um pouquinho. Antes de dormir mesmo. E essa é a pior leitura na questão de qualidade do meu dia inteiro, porque eu pego o livro, deito e durmo. Geralmente eu acabo dormindo, mas às vezes eu consigo avançar algumas páginas. E It eu tenho feito bastante assim, porque a escrita é tão boa que mesmo ali antes de dormir eu acabo conseguindo absorver bastante. Então tá sendo bem legal. E é assim, meus amigos, esse é o jeito de conciliar. Se você pode extrair uma dica disso, maneira no celular, pelo amor de Deus. Porque celular, ele é um buraco negro, né? Você fica 10 minutos e foi 1 hora. Ou mais, né? E às vezes até mais. Vi lá, a média do brasileiro no celular é tipo papo de 3 horas. O negócio assim, é um número bem alto, pesquisem aí depois. Então assim, é assustador, né? Então maneirar um pouquinho do celular, porque honestamente, a gente não tira nada de bom lá. Às vezes até a informação mais chocante, o aprendizado mais incrível que a gente teve no celular, no Reels, a gente esquece no dia seguinte. Raramente a gente guarda alguma coisa. Então, por favor, né? Vamos ler, que é mais divertido, é mais legal, né? Maneirar um pouquinho do celular, estabelecer a rotina, porque, por exemplo, eu só consigo ler de manhã porque a gente acorda um pouquinho mais cedo, né? Senão, não daria. Cair de cara nos livros, que é o que a gente ama, né, meus amigos? É muito triste quando a gente é engolido pela rotina e não sobra tempo nem energia pra fazer o que a gente tanto ama. Isso é um negócio que me revolta bastante. Por isso que eu priorizo tanto uma rotina. Porque eu não gosto de sentir que fui canibalizado. Eu não gosto de finalizar
finalizar um dia e perceber que não tive um tempinho pra fazer isso que eu tanto gosto. Sabendo disso, eu vou lá e tento estruturar essa rotina mais ou menos assim. Também não sou tão rígido. Às vezes, por exemplo, eu não consigo ler de manhã, mas eu consigo ler mais à noite, né? Em vez de ler na cama, eu já chego aqui, me largo no sofá e faço um sprint mais longo. Finais de semana, aproveita pra ler bem. Então, é mais ou menos por aí, né? Tendo como uma prioridade, sabendo ali manejar as coisas, acaba dando, né? Claro, cada realidade é uma, né? Se você tem filho, você tem menos tempo ainda, mas algum lugarzinho a gente tem que encontrar, meus amigos, porque é assim, com a magia, que nós respiramos um pouquinho de vida. Quanto você ganha com seus livros na Amazon? Eu tô rico, né, amor? Vocês vão ver como eu tô milionário, meus amigos. Ser escritor no Brasil, eu sei que todo mundo fala, ser artista no Brasil é fome, é tristeza. Não é bem assim, meus amigos. Quando você é um artista pica igual eu, você ganha muito dinheiro. Você tem muitos leitores, você vende muito livro, e é o meu caso. Então, tô na Amazon há pelo menos uns 4 anos. Publiquei uns 14 livros lá, entre novelas e contos. Nesse inteirinho, ganhei R$589,34. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui? Vou pôr que é 3. Beleza, ó, meus amigos, pressão. 3 anos, então, vezes 12, né? São 36 meses. Então, 589 dividido por 36 meses. Meus amigos, se segurem. Vocês, ó, toma uma água, respira, porque depois de hoje vocês vão pedir dinheiro emprestado pra mim. Eu ganhei R$16,36 por mês ao longo desses 3 anos. Caramba. Não pagou o café que eu tomei enquanto eu escrevi esses textos. Não pagou o chiclete. Cara, não paga nada, entendeu? R$16. Isso aqui é amor puro. 3 anos escrevendo, publicando, divulgando no Instagram pra ganhar R$16. Não é por dinheiro, meus amigos. É porque a gente é burro das ideias. Não só pode. O que justifica escrever pra ganhar R$16? É isso, meus amigos. Eu vou começar a escrever hot. Eu já decidi já. Eu vou escrever putaria na Amazon porque eu sei que dá muito dinheiro. Vamos escrever? Fazer um... Como que chama? Fazer um pseudônimo. Fazer um pseudônimo nosso e publicar uns livros de hot? Imagina. Daqui a pouco vocês vão ver. Não vão saber. Não vão saber. Não vão saber. É, meus amigos, então, ser escritor independente na Amazon é uma tristeza, porque a gente não tem feedback, as pessoas não deixam avaliação, não leem, né? Porque é muita competitividade, a gente é bombardeado por marketing de outros autores que têm editoras por trás deles que investem para que esses autores cheguem nos leitores. Então, como que eu, Douglas, vou competir com Stephen King? Como que eu, Douglas, vou competir com Rafael Montes? Você, amigo leitor, tem o dinheiro contado para comprar seus livros. É difícil você escolher um autor desconhecido, independente, em detrimento desse cara que você já sabe que você vai curtir. É um jogo de escolhas e renúncias, né? É complicado. Então, pra gente que é autor independente, ainda mais pra gente que escreve suspense, terror e tal, é complicado. Então a gente faz mais pelos nossos amigos mesmo, pela galerinha que lê a gente. Eu tenho uma galera que lê os meus livros, que curte, que sempre me manda mensagem e tal. Pô, isso daí é o que paga, tá ligado? É o que me faz sentir prazer ali, sentar e escrever cada vez mais. É sempre um novo texto, sempre um novo conto, porque eu sei que eu tenho a minha galerinha que tá lendo e tá curtindo. Então é isso, né? Não é pela grana, não é pela fama, porque se dependesse disso, meus amigos, já era, já tinha largado mão, né? Agora, se você não tá querendo fazer essa renúncia, né? Pô, 70 conto o livro do King, pô, não tenho R$7 pra comprar o livro do Douglas, sabe o que você faz? Você vai lá e assina o Kindle Unlimited. É R$20 por mês, às vezes tem promoção aí de sei lá quanto, por 3 meses, super baratinho, e você tem todos os meus livros de graça. Você paga essa assinatura, pode ler todos, e não só os meus, de todos esses autores independentes que estão ganhando seus R$10 por mês. Se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler e é bem legal. A gente ganha 1 centavo por página, mais ou menos isso. Então, assim, eu não faço nem diagramação, aquela pra ficar maior, eu não manjo dessas coisas, né? Mas de qualquer forma é isso aí. Com o Kindle Unlimited, te ganha 1 centavo por página, você ainda tem a oportunidade de apreciar grandes histórias dos autores independentes aí do nosso Brasilzão. Então, ó, se você for assinar o Kindle Unlimited, você usa o meu link, porque eu ganho a comissão, e aí eu ganho dinheirinho, né? Você assina pelo meu link, eu ganho comissão, você compra livros pelo meu link, eu ganho mais comissão, e é assim que a gente vai pagando as contas aqui em casa, né, meu amor? É assim, de milho em milho, a gente fica em débito no final, mas vale muito a pena. E é isso, meus amigos, acho que esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aqui ficou 45 minutos de conversa, mas vai ficar com muito menos na edição, porque eu vou cortar um monte de coisa, vocês nunca saberão o que foi cortado, mas é isso que importa, é a conversa. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu adorei bater esse papo com vocês, então é assim, ó, vai lá, segue meu Instagram, porque toda
toda sexta-feira eu pretendo abrir uma caixinha de perguntas lá. E daí essas perguntas eu respondo algumas lá e outras eu trago pro canal. Então se você quer perguntar alguma coisa, quer ter um espacinho aqui de resposta no canal, você me segue, manda pergunta lá que eu respondo, beleza? Outra coisa, se quiser também mandar aqui nos comentários, manda nos comentários que eu vou ler os comentários desse vídeo aqui e daí eu posso pegar alguma pergunta pro próximo também. Enfim, meus amigos, acabou o vídeo, ficou longo. Se inscreve no canal, deixa seu like e até semana que vem. Tchau, tchau!